fãs, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana e hoje eu tô trazendo um conteúdo diferente aqui no Mega Hero, pra dizer o mínimo. Hoje a gente vai fazer o review de uma linha de maquiagem, é isso mesmo, mas não é uma linha de maquiagem qualquer, é uma linha de maquiagem de um desenho dos anos 80 chamado Jem e as Hologramas. Eu vou chamar muitas vezes em inglês porque foi assim que eu tive o contato na série, então Jem and the Holograms. E a gente vai hoje fazer esse review da maquiagem da marca Água de Cheiro, que fez uma parceria aqui com o Mega Hero e enviou, gente, a linha completa pra gente testar aqui. Então, a gente vai ver cada cor, a gente vai ver todos os produtos. Se você quer ver a hora que eu abri o pacote, tem um unboxing lá no Instagram do Mega Hero, que é @MegaHeroOficial. Mas aqui a gente vai mostrar todas as cores, eu vou provar aqui pra vocês verem como é que elas performam fora do frasco, porque a gente sabe que é diferente. E também eu vou falar um pouco sobre a história de Jem and the Holograms, vamos falar um pouco das personagens, vamos falar um pouco do que foi lançado por aí de Jem and the Holograms e também da coleção Selfie que a Água de Cheiro está trazendo sobre encontro de gerações, que é trazer essas coisas nostálgicas como Jem and the Holograms para gerações mais novas em forma de uma linha de maquiagem, que eu achei simplesmente genial. Eu tô muito feliz e também eu vou ensinar vocês como fazer este look da Jem, de Jem and the Holograms. E também, se você não for exatamente fazer a Jem, você pode usar essas dicas de delineado gráfico, você pode olhar esses produtos como esse delineador azul incrível e usar em algum outro projeto seu, make do dia a dia ou até mesmo algum outro cosplay. Então vamos lá. Então, gente, para começar aqui, eu vou prender essas milhões de franjas. Meu espelho tá bem aqui, eu tô olhando. Deixa eu tirar isso da minha cara. Tem duas perucas aqui, então me perdoe se ficar bem lindo, porque, né, eu preciso ver o que eu estou fazendo para depois a gente soltar essa franja selvagem aqui. Acho que agora eu consigo ver o que eu vou fazer aqui. Ok. Tudo rosa, bem temático. Primeira coisa que a gente vai fazer é demarcar o desenho dos olhos. E para isso eu vou usar o batom mate Jem, que é a cor da Jem. É um rosa bem bonito, eu acho que tá combinando bem aqui com a minha roupa, com os tons de rosa. E eu vou pegar um pincelzinho chanfrado pra demarcar e depois a gente vai preencher usando o mesmo batom. Eu puxei vocês bem pra pertinho agora pra gente ver bem como eu vou fazer a demarcação nos olhos. Eu queria lembrar também que eu já comecei esse vídeo com a minha base do rosto pronto, então eu já passei a base, já passei corretivo, já passei meu pó compacto e a gente vai direto para os olhos. Então eu vou pegar aqui meu pincel, vou colocar uma camada generosa de batom e a gente vai desenhar aqui o formato do olho da Jem. Lembrando que esse começo aqui a gente só tá fazendo demarcação, então provavelmente vai aparecer meio claro aí pra vocês e é onde eu vou definir qual é a forma que eu quero o olho. Então aqui tem uma ponta que vem pro nariz, eu tô já delimitando aqui mais ou menos onde eu quero ela. Toda essa parte aqui da pálpebra a gente vai preencher de batom. E bem aqui eu vou puxar uma linha que vai descer aqui pra bochecha. A gente bota prendedor, acho que essa peruca precisa de 1000 prendedores pra gente conseguir aqui fazer a forma. Tá vendo? É bem gráfica mesmo, não tem nada muito orgânico não. E enquanto eu tô fazendo a forma, eu vou conectar aqui na pontinha da minha sobrancelha. Eu queria falar um pouco sobre Jem. Jem é uma série dos anos 80. Então, isso explica muito esse visual que eu estou me apresentando aqui pra vocês. E foi uma série animada de televisão sobre música. A essência dela é sobre música. Ela teve 65 episódios, o que é bastante, mas não é assustador, porque muitas séries dos anos 80 tinham muitos episódios, assim também como muitas tinham poucos e reprisavam tanto que a gente achava que tinham muitas. Cavalo de Fogo. Eu estou falando com você. Quem não ficou surpreso, né? Quando descobriu que só tinham poucos episódios. E agora eu estou aqui colocando bastante
pigmento neste pincel aqui pra gente poder preencher toda essa forma que eu fiz. E assim, a série, ela é muito psicodélica. Ela tem muitas cores, muitos elementos. Se você acha que tem filme musical que canta muito, que começa a cantar do nada, deixa eu te contar um segredo. Em Jen, tudo, absolutamente tudo é motivo pra você começar uma música de qualquer lugar. Não tem gancho, não tem preparação, é simplesmente bum, uma música. Eu tô aqui falando, daqui a pouco eu tô cantando já sobre exatamente o que eu estou fazendo. E é muito curioso como as séries eram feitas antigamente e como o molde mudou muito. Mas mesmo assim, Jen é muito divertido de assistir, porque além das músicas, começam imagens completamente loucas, como se estivesse na cabeça de alguém, e é muito legal você ter um desenho que explora isso, explora a criatividade. E eu, sinceramente, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei completamente apaixonada. Jen também teve outras mídias, além do desenho. A IDW, a editora, lançou um quadrinho lá nos Estados Unidos. Infelizmente, esse quadrinho não chegou aqui no Brasil ainda. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que eles publicassem esse quadrinho aqui no Brasil, porque eu completamente compraria. E é um quadrinho bem legal porque ele fala sobre questões de sexualidade, ele mudou o visual das personagens e, sei lá, é diferente, assim como o desenho de Jen é diferente. O outro material de Jen que teve, além dos quadrinhos, foi um filme. E o filme foi em 2015. O quadrinho terminou de ser publicado em 2017. O filme não foi um sucesso tão grande quanto o quadrinho. Aconteceram alguns problemas de marketing, fizeram uma adaptação bem adaptada. Então, algumas coisas se perderam no caminho. Mas eu achei um filme divertido, mesmo assim, de assistir. E eu acho que vale a pena você assistir por curiosidade, pelo menos, no mínimo. A forma aqui. Depois a gente vai selar essa forma com sombra, porque senão qualquer coisa que você faça, ela sai. Enquanto eu passo aqui pro outro olho, vamos falar um pouco sobre a história de Jen. E falar da história de Jen é muito importante nesse vídeo, por quê? Porque eu acho que a Água de Cheiro fez um ótimo trabalho em pesquisa. Eu acho que os nomes das personagens, tem vários elementos da série de Jem and the Holograms que estão nos produtos, e eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, né? Quando eu fiz o unboxing, que tá, mais uma vez lembrando, lá no Instagram do Mega Hero, @MegaHeroOficial. Se você não viu, vai olhar lá minha reação. A história de Jem é a história de uma garota chamada Jerrica Benton, que ela é herdeira de uma grande produtora musical, que é a Starlight Music. E isso é muito legal, já. Primeira informação, se você pegar cada pacote da coleção de Jem and the Holograms da Água de Cheiro, tem escrito Starlight Music. Só que o pai dela acaba falecendo. E como ela não tem ainda idade suficiente para herdar, ela acaba ficando refém ali de quem está controlando a empresa no momento. E ela, na verdade, é expulsa, sai sem direito a nada e acaba indo morar num orfanato que já era sustentado pela empresa do pai. E ela vai com a irmã e algumas amigas e algumas órfãos que já estavam lá, e agora ela tem que viver neste orfanato e sustentar e pagar as contas e ajudar todos, e ela se sente responsável porque o orfanato era sustentado pela empresa do pai e agora ele está na mão de um produtor, que é o vilão da série, que é o Eric Raymond, que é o que controla tudo que deveria ser da Jerrica, e ela, inclusive o orfanato, e ela agora tem que se virar sozinha para sustentar todas aquelas meninas. E nesse cenário meio dramático, elas acabam encontrando um galpão deixado pelo pai dela. E nesse galpão elas encontram a melhor coisa que elas poderiam ter encontrado, que foi um supercomputador chamado Synergy. E esse supercomputador, ele tem a capacidade de criar hologramas. E aí nessa descoberta elas veem uma oportunidade de pegar a Starlight Music de volta e, né, se rebelarem contra o produtor que tirou tudo da Jerrica.
E a Synergy então transforma ela e as meninas que estão com ela, as primeiras, né, a primeira formação, que é a Jerrica, Asia, Shanna e Kimber, as Jem and the Holograms. A Jerrica sendo a cantora principal, que vira a Jen, e cada menina vai tocar um instrumento e elas vão formar uma banda. E o jeito que ela faz pra se transformar, e ela tem uma vida meio dupla, sabe? Tipo Hannah Montana. Ela tá no lugar e eles precisam da Jen, aí ela tem que se transformar, e aí eles precisam da Jerrica, ela se transforma de volta. E a maneira com que ela faz isso tão rápida é justamente com esses brincos que a Synergy dá pra ela. E ela aperta o brinco e diz: é hora do show, Synergy. E aí a menina transformada, assim, tá sendo mágica. Mas foi, assim, um plot que me fisgou muito rápido. Jem and the Holograms passou no Brasil. Eu, às vezes, vejo as pessoas comentando que assistiram aqui na época. Eu não assisti no Brasil na época. Não fez parte da minha infância. Eu descobri Jem and the Holograms na internet depois. E assim que eu vi o visual, eu falei assim, meu Deus, eu preciso ver o que é isso, eu preciso descobrir, eu preciso consumir. E aí veio a ideia do cosplay, né? Eu já não gosto de rosa, já não gosto de mullet, eu já não gosto de anos 80. Então, foi muito fácil, na verdade, eu mergulhar de cabeça nesse universo. E foi isso que eu fiz. Agora eu vou selar. Porque você sabe, né? Produtos cremosos, se a gente deixar na nossa pele, vai saindo com o suor, ou então você esbarra algum pedaço da mão, alguma coisa, e acaba tirando. Então eu vou selar aqui com uma sombrinha rosa clara, só pra não se mexer, não sair do lugar. Eu não posso me dar o luxo disso aqui sair do lugar no meio de um evento ou de um ensaio fotográfico. A outra coisa que eu quero fazer é vou pegar o mesmo pincel, um pincel redondinho desse, é o que eu tava usando pra selar. Eu vou pegar uma cor um pouco mais forte e botar aqui, porque o que acontece? Quando a gente tá fazendo uma maquiagem que ela é bem chamativa e ela tem muito pedaço de cor, e eu falo isso porque eu faço pintura facial e pintura corporal também, assim, de outros tons de pele, tipo verde, que eu acho que é a minha cor favorita. Eu adoro personagem de pele verde. E eu fiz uma toda rosa também. É muito fácil você ficar parecendo um boneco de plástico, porque rosa e verde não são cores de seres humanos desse planeta. Talvez em outro, mas não aqui. E aí quando você não dá uma dimensão, você não coloca uma cor mais escura, você não dá um contraste, fica parecendo que você não tem pálpebras, fica parecendo que você é de plástico. Então eu gosto muito de passar uma sombra mais escura para dar uma dimensão aqui nos olhos. Agora você consegue ver que tem uma parte mais funda, uma parte não tão funda. Em foto, principalmente, se você coloca tudo rosa na cara e não dá luz e sombra, gente, não vai rolar. Precisa. Agora eu tenho este produto maravilhoso que eu não tinha nada parecido para a minha maquiagem da Jen. Ele é um gloss labial, só que eu vou usar bem ali no centro. Eu vou pegar aqui, ó, com o pincel, pra não sujar o aplicador, porque esse gloss aqui, depois pra passar na boca, eu não quero nada interferindo nele, a não ser que seja rosa. E eu vou vir aqui bem no centro e aplicar. Vocês podem ver que ele tem ele é completamente rosa. Tipo, o glitter é lindo. E eu acho que tem tudo a ver com essa maquiagem. Ai, o cheiro é maravilhoso, gente. Eu fiquei apaixonada com as fragrâncias dessa coleção. Nos balmes, cada um tem um cheiro. O primeiro que eu abri foi o de uva. Lá no unboxing vocês vão ver. E eu fiquei assim, eu não estava esperando isso, eu não estava esperando um cheirinho de uva. E aí eu fui abrindo o outro, e cada um tem um cheiro diferente. E até tem um aqui na minha frente, esse aqui. Ele me lembra muito um cheiro de baunilha. E eu gostei muito que os produtos têm cheiro. Eu sei que tem gente que não gosta muito de fragrância, mas eu gosto quando o produto é cheirosinho. Me lembra um pouco a minha infância. Aquelas maquiagens que eram lindas, cheirosas, mas não performavam nada.
E era só pra gente brincar mesmo. Então eu acho que isso adiciona ao feeling de nostalgia, sabe? Porque eu acho que essa coleção é muito isso. Jem and the Holograms foi um desenho que passou, sei lá, na época da minha mãe. E o que acontece é que muita gente da geração nova não conhece Jem and the Holograms. E eu vi muito isso por causa das minhas postagens em rede social. Eu já tinha feito alguns ensaios de Jem e muita gente vinha me questionar que personagem era esse que nunca tinha visto. E quando a pessoa conhecia, muitas vezes era uma pessoa de uma geração antes da minha, que foi a que acompanhou na TV. Então muita gente da minha idade e as pessoas mais novas não conhecem Jem and the Holograms. E eu acho que isso é muito legal dessa coleção, que é essa ideia de você fazer um encontro de gerações, você trazer um produto de uma coleção nova, que é a coleção da Jem and the Holograms da Água de Cheiro, e apresentar para um público jovem que não conhece Jem, ou conhece de vista, ou não teve um contato, e acho que talvez isso faça com que as pessoas procurem mais a série, a personagem. Passar pro delineado dos olhos, que sinceramente é a parte favorita minha desse look, delineado azul. Eu vou passar um pouco desse balme, o rosa, que é a cor Dance Jen. Eu vou passar um pouco pra hidratar os lábios antes da gente vir com o batom, que vai ser a etapa final dessa maquiagem. Então eu vou passar aqui um pouquinho só pra... Ele tem um pigmento bem de leve. Quem não gosta de balme muito pigmentado, só gosta de ter uma corzinha nos lábios, é muito bonitinho. A cor é bem discreta. O cheiro é muito bom. Dá vontade de comer. Não como a maquiagem, gente. Mas é muito bom. E não é pegajoso. Confortável de usar. Todo mundo rezando por mim aí para o meu delineado sair. Vamos lá. Eu sempre começo meu delineado no meio. Gente, é muito pigmentado. Eu gosto de fazer esse delineado grandinho, porque se o personagem tem um delineado azul numa maquiagem rosa, por que não mostrar, não é mesmo? Ele é bem pigmentado, gente. Olha só como ficou azulão. Eu vou fazer o outro fora aqui do quadro e volto com ele pronto. Voltei. Esse delineado, eles são irmãos, mas eles não são gêmeos. E eu acho que tudo bem, né? Porque perfeição completa não existe. Antes de eu passar pra finalização dos olhos, eu já tô querendo... Eu já quero passar esse batom de todo jeito. Eu vou pegar um pouco do batom no meu dedo e eu vou dar uma espalhada aqui, porque com a Jen não existe rosa suficiente. Então eu vou dar uma roseada aqui, como se eu tivesse de blush, sabe? Não que você precise, porque sua maquiagem rosa tá indo até a sua bochecha, mas eu acho que nunca é demais. Vou dar uma espalhada, eu quero ficar coradinha. Outro lugar que eu passo muito blush, que eu vou fazer a mesma coisa, é na ponta do nariz. Como vocês podem ver, não existe rosa suficiente com a Jen. E eu não poderia não fazer isso também. Aqui nós temos outra cor do gloss, que é Shine Jen, que é um glitter furta-cor. Ele tem um shift de azul, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar também no meu dedo um pouco. E eu vou usar ele como meu iluminador. Dando umas batidinhas. Eu acho assim que maquiagem é divertido por isso, porque é muito versátil. Você pode usar vários produtos em situações diferentes. Se você precisar viajar com pouca coisa, você pode
se virar, eu não usei a coleção completa pra fazer esse look. Eu literalmente usei 1, 2, 3, 4, 5 produtos dessa coleção. Então você com certeza pode usar também poucos produtos pra fazer uma make legal. E se você amar as cores, você pode comprar a coleção completa. Que também é maravilhoso, porque eles têm uns nudes, então eu acho que é bem versátil. Eu fiquei muito feliz com o fato deles terem colocado cores ousadas, ou seja, tem aquele azul que me deixou eletrizada. E ao mesmo tempo tem vários tons de nude, que são mais usáveis no dia a dia, vamos dizer assim, que a gente não sai assim todo dia, né? Que é um dia especial, o dia que você quer virar a Jen. Eu acho que eu tô bem brilhosa. Eu acho que o batom fez um trabalho legal de iluminador aqui. Tcharam! Gente, eu não sou muito uma usuária de cílios postiços, só em raras ocasiões pro cosplay mesmo, então eu gosto de colocar bastante rímel. Eu tenho um rímel com glitter que pra Jen eu acho que é tudo. E a gente vai finalizar agora essa make com 2 batons. O Jen, que é o que a gente usou nos olhos. E eu vou usar a cor Shana Jen pra fazer uma sombrinha. Eu gostei muito do resultado dos lábios. Fez um degradê bonito. Agora você já sabe se transformar na Jen. Você pode virar um holograma sem ter um super computador. E eu também queria saber se vocês já assistiram Jem and the Hologram. Se vocês assistiram o filme, se vocês leram o quadrinho, deixa aqui nos comentários pra mim. Vamos conversar, vamos fazer essa comunidade de Jem and the Holograms, né? Surgir aqui no Brasil pra gente conversar de verdade sobre isso. Vai ter um link aqui embaixo com os produtos da água de cheiro, assim como o link pra matéria e qualquer outros links externos que vocês precisem. Então não se esqueçam de dar uma olhada. E antes da gente finalizar e de eu me despedir de vocês aqui no Mega Hero, a gente tem um produto extra da coleção Selfie que eu não podia deixar de mostrar porque ele é, assim, eu acho que a tradução do encontro de gerações e é o perfume Selfie. Gente, vocês estão prontos? A gente vai dizer que você era uma criança nos anos 80 e nos anos 90 e você não tomava refrigerante na garrafinha de vidro. Todo mundo sabe que a garrafinha de vidro era a melhor. Eu acho que continua sendo. E olha que amor as garrafinhas do perfume Selfie. Tem até o canudinho, gente. Olha isso. Pra finalizar aqui a minha make da Jen, eu vou... Que delícia, meu Deus. Que delícia, meu Deus. Um cheiro floral. Gostoso. Esse eu não vou passar em mim não, mas eu quero sentir. Vamos ver. Será que a câmera vai pegar? Gente, gostoso também. Tom de nota 10, viu? Água de cheiro. Gostei muito. Eu gosto das notas mais discretas e eu gostei demais desse perfume. Usaria, porque ele é tão delicado que eu usaria o cheiro. Mas esse aqui, gente, esse me ganhou, porque eu acho, inclusive, né, que tá combinando só um pouco. Eu com minha garrafinha da Jen, eu nos anos 80, tomando meu refrigerante de garrafinha. Inclusive, eu acho que as tampas deveriam ser rosas também na época. E eu acho que assim a gente pode encerrar o nosso review, tutorial e, né, essa apresentação deste produto maravilhoso. Tá nota 10 em design, nota 10 de perfume, de fragrância e, sinceramente, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo conteúdo aqui no Mega Hero. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa coleção da Jen, se vocês comprariam algum produto, qual foi o produto favorito de vocês. E eu sinceramente espero que a gente se veja num próximo vídeo também fazendo outro review de alguma outra linha da água de cheiro. Seria massa, hein? A gente trazer outros produtos
e outros tipos de vídeo assim aqui no Mega Hero. É isso então, a gente se vê no próximo e desperte o herói que há em você.